Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dali para não Tomar, o podcast pra você dar porrada e não tomar porrada, hein? Hoje, um cara porradeiro aqui nessa cadeira, viu, meu irmão? Um cara que treina representantes pelo Brasil inteiro e o negócio dele é representação comercial. É como que o representante da sua empresa deixa de ser um representante e vira um empresário, um vendedor do negócio. Rodrigão, prazer ter você aqui comigo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí na sua agenda corrida. Bom demais gravar, velho. Prazer é todo meu irmão. Isso aqui é um prazer para mim estar aqui nesse podcast. Né? A gente se complementa, né? Então, a gente faz basicamente o 360. Tudo que um cliente precisa, ele vai achar nesse podcast aqui hoje. Total. É dentro da empresa, é fora da empresa. E para mim é um prazer estar aqui compartilhando aí conteúdo com essa galera massa aí. E vamos agregar. E bora bater meta. Bora bater meta. Bora dar para não tomar. Cara, a gente sempre abre com a primeira pergunta aqui, um pouco para a audiência te conhecer, né? Quem é o Rodrigo, qual a cadeira que ele ocupa hoje, o que ele faz hoje na posição aí que você está trabalhando, empreendendo? Cara, hoje o Rodrigo Prado, ele é especialista em representação, né? Hoje eu tenho a maior empresa do Brasil de treinamento para representantes comerciais e a minha empresa tem 2 braços, né? Eu treino o representante, que quer ser o melhor empresário, né? E eu ajudo empresas que trabalham com representantes comerciais a terem melhores resultados. Então, eu comecei essa empresa há 6, 7 anos atrás, ajudando representantes comerciais a serem melhores empresários da própria empresa. Uhum. E na minha jornada ficou muito claro para mim que a grande dificuldade do representante de ter melhores resultados não é falta de venda, é falta de planejamento, falta de organização. Massa, velho. E aí, quando eu percebi isso, eu comecei a ajudar os representantes. E ajudando os representantes, eu comecei a chamar a atenção das indústrias, né? E hoje eu venho desenvolvendo aí um trabalho treinando a liderança das empresas numa metodologia que eu desenvolvi de gestão e liderança de representantes comerciais. Uhum. Então, hoje, em toda a ponta do representante comerciais, eu atuo com a minha empresa, né? E eu tenho mais de 20 anos de experiência em representação. E eu falo que essa minha jornada se divide em 3 fases. Né? Então, a primeira fase, e essas 3 fases que eu falo, é vivendo representação comercial. Né? Eu não vivi nada nessa vida mais do que eu vivi representação. Massa. E nessa jornada de mais de 20 anos, a primeira fase foi como gerente. Né? Então, rodei várias empresas pelo Brasil liderando representantes comerciais, e de vários segmentos diferentes. Depois eu me tornei um representante, né? Abri a minha própria empresa de representação. E depois eu abri a R8 Treinamentos, que é a empresa hoje de educação empresarial, que eu ajudo empresas e representantes a terem melhores resultados. Massa, cara, massa. E nessa trajetória sua, cara, com representação, a gente está aí na era da inteligência artificial, na era do tráfego pago, na era digital em si. Representar ainda funciona vender via representação? Funciona ainda porta a porta, velho? Cara, representação comercial é o modelo comercial mais utilizado no Brasil hoje. Porra. É a segunda profissão mais procurada no LinkedIn, só perde para tecnologia. Porra. Então, se é um modelo que mais procurado do representante, procurar vagas marcas abertas, vagas abertas de representante. Para representantes comerciais. É a segunda oportunidade que mais existe dentro do LinkedIn de oportunidade de trabalho. Foda, velho. Então, é um modelo que funciona muito. É um modelo muito antigo, que veio, né, precisando se atualizar aí com o passar dos anos, mas é um modelo que funciona muito bem. Né? A gente está vivendo uma fase hoje que o mercado como um todo está sentindo uma grande dificuldade. Né? E isso não é culpa só do representante, é culpa da empresa e envolve muito o representante também. Da pandemia para cá, muita coisa mudou. Né? Então, o avanço da tecnologia, o hábito de compra mudou, o hábito de consumo mudou. E ficou muito difícil para o representante comercial e a liderança das empresas também tem sentido muita dificuldade de ter um bom resultado com representação comercial. Mas a culpa não está só no representante. Né? A culpa está no mercado como um todo, que não está sabendo como lidar com toda essa situação. Mas quando eu tenho uma liderança forte e quando eu tenho representantes comerciais que estão atualizados, né, com toda essa movimentação que a gente está vivendo, quando conectam um com o outro, é sucesso garantido. Quando tu fala assim, cara, de atualizado e tal, o que seria isso de modo prático, tangível,
por exemplo, tu falar que o mercado está se adaptando, o que eles precisariam fazer para conseguir ter representantes melhores e conseguir fazer esses caras performar? Cara, hoje o que acontece, né? O representante comercial, ele é uma empresa de prestação de serviço. Então, o representante ele pode representar quantas pastas ele quiser, desde que também não haja conflito entre elas. Certo. Tá? E as empresas sentem uma grande dificuldade, por quê? Porque o representante comercial, ele tem dificuldade de ser organizado, tem dificuldade de ter um bom planejamento, está sentindo uma pressão muito grande do mercado, né, hoje em dia, com relação a essa necessidade de inovação, tem que entregar resultado, tem que bater meta. Então, quando a gestão não é forte, quando a gestão não é boa, ela não consegue orientar o representante a ter bons resultados. E o representante fica perdido. E para onde que o representante veste mais a camisa e aonde que o representante dá mais atenção? Para aquelas empresas que têm um modelo de gestão que ajuda o representante a ter melhores resultados, né? E que orienta ele para ele fazer o que tem que ser feito. Então, eu digo que hoje em dia, mais do que nunca, a equipe de liderança das empresas precisam ser muito mais do que gestores. Eles precisam ser mentores de representantes comerciais. Porque se eles não sentarem nessa cadeira e entender os principais desafios dos representantes e ajudá-los a entregar melhores resultados, não basta simplesmente cobrar a venda. Cobrar a venda porque o representante sabe vender. Porque na real é assim, né? Acho que quando a gente vai... Eu vou falar um pouco da nossa experiência no fotovoltaico. Assim, pô, vou colocar o representante porque eu não tenho custo. Esse cara vai rodar com o próprio carro. Isso. E aí a falsa ilusão que esse cara vai trazer 1 milhão de venda. É isso que a gente vê do padrão. É isso aí. Porque assim, o representante ele sabe vender. Né? Se ele não soubesse vender, ele não arriscaria ser representante. De representante comercial. Então, a grande dificuldade do representante de entregar melhores resultados não é falta de venda, é falta de planejamento, é falta de organização, né? É conseguir absorver todas as oportunidades que estão disponíveis dentro de um mês, por exemplo. E o que é papel das empresas? Ajudar o representante a ter uma rotina mais organizada, a ser mais planejado. As empresas que conseguem fazer isso, cara, conseguem aumentar significativamente os resultados. E eu falo isso por experiência própria, porque quando eu fui gestor, vou te contar um caso aqui do porquê que eu sou especialista em representação comercial. Quando eu tinha 24 anos de idade, eu era gerente regional de uma empresa e eu liderava um time de quase 150 representantes comerciais no sul do Brasil. E eu tinha um representante que ele era o top 1 da minha regional, é o cara que mais vendia, e ele estava sempre entre os top 5 nível Brasil. Massa. Tá? Então, você olha para esse cara, você pensa que ele é um avião. Um avião, um cara de sucesso, tá com muito dinheiro. Um avião. E aí teve uma situação que esse cara, inclusive, era o que me ajudava muito no final de mês. Quando a minha regional precisava de volume, eu ligava para ele, cara, tenho aqui umas condições especiais aqui, vamos lá. Me ajuda aí. Me ajuda aí. E aí teve uma situação que eu liguei para ele uma semana de antecedência e falei que na semana seguinte eu ia fazer rota com ele. Porque o meu papel como gestor era o quê? Era rodar em campo com os representantes. E aí essa semana que eu ia trabalhar com ele era a última semana do mês. Aí eu falei com ele, vamos dar uma rodada aí. Ele já tinha entregado a meta dele, ele ia me ajudar a entregar um resultado a mais que eu precisava e da também equipe. ia ajudar ele, da equipe. E aí na semana seguinte cheguei, ele foi me buscar no aeroporto e antes de sair do aeroporto ele falou, cara, eu preciso falar uma coisa que não tive coragem de falar quando você me ligou. Eu tô sem dinheiro para trabalhar contigo essa semana. Caralho, velho. Eu tô passando por uma situação financeira foda, tô sem grana, não tenho dinheiro para rodar. Arrepiei, velho. De ficar arrepiado. Nessa hora, ô Lincoln, eu olhei pro cara assim e a minha cabeça começou a entrar num estado de confusão. Porque eu comecei a olhar para aquele representante, que ele era o principal, o melhor vendedor da minha equipe, o cara sem dinheiro. Nesse dia, eu falo que foi o divisor de águas da minha vida, porque foi nesse dia que eu me tornei um especialista em representação. Porque nesse dia ficou muito claro para mim que o representante, por mais que ele seja um bom vendedor, se ele não é um bom empresário, ele não vai ter grana, ele não vai prosperar e os resultados deles vão ser limitados. E aí, daí em diante, todo representante... Sua ótica ficou diferente. Todo representante que eu trabalhei, eu me interessava pelo lado empresário do representante. E eu comecei a ser um gestor que,
ao invés de cobrar a venda dos representantes, sempre que eu ia sair com eles em campo, eu queria saber da empresa deles. Eu literalmente tirava meu crachá. Daquela nota fiscal que ele emitia. Cara, aquele CNPJ. Como que está a sua empresa? Você tem processo, você tem gestão, você tem ferramentas. E de representante em representante, eu fui criando a musculatura que eu tenho hoje. Que legal. E ficou muito claro para mim que quanto mais eu treinava os meus representantes para serem melhores empresários, melhores resultados eu estava entregando à minha regional. Que top, velho. Então fechou para mim que o quê, cara? Não adianta o representante ser um bom vendedor se ele não tem gestão, se ele não tem organização, se ele não tem planejamento. E daí eu fiquei 14 anos como gestor, né, e rodando com representantes comerciais e me aprofundando no lado empresário do representante. Massa, cara. E foi através de uma escutativa e abertura que tu teve com um deles que te deu o plim. E quando tu fala desse cara virar um empresário, cara, por onde começar? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de... Porque, vamos lá, o cenário, igual, você tinha um cara que vendia muito e tava, cara, sem fluxo de caixa. E eu acredito que muitos, talvez, que vão nos ouvir, talvez, pô, estejam nessa situação. Principalmente falando de representação. Como começar? Cara, eu falo que a mudança, ela começa pela mentalidade estratégica. Porque a empresa é reflexo do dono. Né? Então, se as atitudes do dono não mudarem, se ele não trocar a mentalidade de simplesmente vender para uma mentalidade estratégica que eu preciso vender, mas eu também preciso me planejar, eu também preciso me organizar, eu preciso ser proativo ao invés de ser só reativo. Então, a mudança, ela começa primeiro nessa mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade começa a promover uma segunda mudança que ele tem que ter na empresa, que é trazer o quê? Processo. Uhum. Né? Então, é mentalidade estratégica, processos, ferramentas e, por último, trazer mais pessoas para ajudar ele. E isso é uma coisa que você vê os caras fazendo hoje e que nessa regional provavelmente você teve gente que começou a trazer gente. Hoje, a minha metodologia da mentoria, inclusive, é nessa estrutura. Né? Então, o cara entra na minha mentoria, a gente trabalha... Cara, tu vai enxergar um outro mundo, tu vai enxergar um mundo de fluxo de caixa, de planejamento a longo prazo e vai enxergar um mundo de contratar pessoas e começar a ter ficar mais robusto. Só que isso não serve o representante simplesmente para ele ser um bom empresário. Sim. Isso melhora faturamento. Sim. Isso melhora lucro. Então, assim, quem entra na minha mentoria hoje não é representante, por exemplo, que está quebrado, não é representante que está querendo se tornar representante. Cara, é cara que é representante há 15, 30, 40 anos. Da hora. Né? É representante que tira aí de 20 mil de comissão, tem representante que tira 180 mil mês de comissão. Forte. E os caras falam, bicho, eu não sei como é que eu cheguei até aqui, mas a minha empresa não tem organização nenhuma, mas eu cheguei. E é por isso que eu admiro demais a representação comercial. Porque os caras são casca, né, irmão? Os caras são... dá-lhe para não tomar ali mesmo, bicho. O cara foi pra rua, colocou uma pasta debaixo do braço e construiu o jeito dele de trabalhar. Mas por quê? Porque ele é um bom vendedor. Chega uma hora que, por mais que o representante seja um bom vendedor... Ele não consegue prosperar na vida. Se não tem gestão, ele vai travar. Né? E a gente abre uma empresa para quê? Para crescer cada vez mais. Sim. Então, o que acontece muito na vida de muitos representantes é chegar num certo nível e aquela barreira ali ser muito difícil de ser quebrada. Pode até quebrar um pouquinho, mas depois volta. Aí eu fica vivendo aquela montanha-russa da representação. E, consequentemente, a empresa também vive essa montanha-russa em questão do faturamento desses representantes. Impacta tudo, né? Impacta tudo. Que acontece muito. E aí, cara, quando a gente fala da representação, um cara... Vou te falar assim, igual a gente se conheceu, né? Então, pô, sou um cara da venda interna, sempre vendi. O máximo que eu fiz foi balcão de loja. Uhum. Ou balcão de loja, ou, cara, sentado numa cadeira no ar-condicionado, né? Um outro modelo. E quando a gente olha a venda, nesse setor de venda interna, sempre existe um cara que vende e um cara que vai cuidar da recorrência, né? Como dividir isso na representação? Porque te digo que já fiz treinamentos e tal para algumas empresas que a dor deles é assim, cara, o meu representante ele vende, então ele todo mês me entrega aqui, sei lá, 200 mil, 300 mil de venda, só que ele não busca novos negócios. Ele montou a carteira e está na recorrência. Como uma empresa pode motivar para que esse cara prospecte novos negócios também? Então, na verdade, aí, e isso que você falou, essa dor se encaixa no que eu te falei até agora. Né? O representante sabe vender. Só que chega uma hora que, por falta de processos, de ferramentas, ele começa a ficar viciado naquilo que ele já está fazendo e tem dificuldade... Já entra 50 mil todo mês. Já entra ali, ele já tem uma recorrência, ele começa a ter dificuldade de fazer um bom processo de prospecção,
Por quê? Porque bom processo de prospecção demanda tempo. Sim. Né? Ele começa a ficar muito preso naquela operação que ele já tem. Então, qual é o papel da empresa para mudar isso? É colocar senso de urgência no representante comercial. E como que a gente coloca senso de urgência no representante? KPIs bem definidos, Tem alguns que você de quantidade e de qualidade. Então, KPI de quantidade, faturamento. Uhum. Então, assim, a sua meta é 100 mil de faturamento. Você tem que bater 100 mil de faturamento no mês. Só que você concorda comigo que 100 mil de faturamento eu posso bater a meta. Se eu tenho uma carteira de clientes de 100 e eu só bati a meta vendendo para 2, é um resultado de qualidade ou de quantidade? Sim. Ou seja, a positivação da carteira de cliente Sim. foi baixa. Que aí é a questão da ativação da carteira, essa positivação. Ativação. É tipo vender para a carteira inteira. Para vender para a carteira inteira. Então, quando a empresa tem bem definidos que, cara, legal, você bateu a sua meta de faturamento, mas você está há 3 meses sem prospectar grandes contas, você está com uma positivação da carteira baixa, você não está trabalhando bem todo o nosso mix de produto, a gente tem 10 produtos para vender, você está vendendo só o feijão com arroz, o mais barato, e aí você começa a acender um senso de urgência no representante. Né? Então, e é essa cadência e é esse acompanhamento, essa gestão, né, organizada, mês a mês, que vai acendendo no representante um senso de urgência e fala, cara, eu preciso fazer esses outros KPIs aqui, porque senão eu vou rodar. Né? E todo mês a gestão tem que trabalhar isso forte. Só que o que acontece? As empresas não têm uma gestão organizada, não tem uma cadência, né, de avaliação, de acompanhamento dos representantes. E aí isso vai... Tem alguma, aí cara... você cobra uma vez, aí você fica 3 meses sem cobrar o representante, saiu do senso de urgência. Ele não se sente mais na urgência de fazer aquilo. E tem alguma, cara, cadência, etc., que tu poderia deixar pra galera tentar colocar em prática? Cara, assim, ó, eu gosto de fazer a avaliação do representante comercial com base em 2 vetores. Legal. Né? Que é resultado e cultura. Tá. Então, e dentro desses 2 vetores, eu gosto de dividir em 4 perfis de representante. Quadrante. Em 4 quadrantes. Então, resultado alto e cultura alto são os melhores representantes que eu tenho. Tá. Resultado alto é o quê? O cara entrega um bom resultado de faturamento e cultura alto, ele o quê? Ele está apto a bater todos os KPIs da empresa. Um exemplo de cultura do representante, eu penso que é, cara, o cara responde, o cara tá sempre ativo. Ele tá engajado, ele tem que, por exemplo, ele tem 100 clientes para atender, ele consegue bater ali uma positivação mínima de 80, ele tá abrindo cliente todos os meses. Então, dentro desse... Esse quadrante esse aí é o raro, né? Esse aqui, bicho, são os representantes que tem que ser remunerado. Que passaram pela mentoria do Rodrigão. Cara, hoje, graças a Deus, muitas indústrias chegam em mim porque eu transformei muitos representantes para esse quadrante. Massa demais. Aí tem o cara, por exemplo, que tem resultado baixo, mas ele tem uma cultura boa. Ele é engajado, ele quer... Então, esse tipo de representante, ele é um ouro, é um diamante que precisa ser lapidado. Então, treinar, capacitar. A gestão, quando olha para esse quadrante, tem que olhar para ele, cara, esse representante, ele já tem uma cultura boa, ele é engajado, eu preciso treinar. E tem o cara que é resultado baixo e cultura baixa. Esse cara aqui eu já tenho que cortar rápido do time, já tem que ter, de forma antecipada, feito um bom processo de prospecção de novos representantes e trocar rápido. E tem o cara que tem resultado alto cultura baixa. Tem que entender o porquê que esse cara não está trabalhando o restante do mix, não está fazendo um bom trabalho de cultura da empresa. Né? E é outro tipo de abordagem. Então, o líder tem que olhar para a carteira de representantes dele, entender onde que cada representante está dentro de cada quadrante e, para dentro de cada quadrante desse, eu tenho uma postura diferente, eu tenho uma avaliação diferente, eu tenho uma condução diferente. Legal. Né? Então, é muito nesse sentido. Isso é valioso. E aí, quando você fala de postura, avaliação, é matinal, one-on-one, é esse tipo de coisa que deve ser feito. Primeiro dividir, e eu acho que já foi uma baita aula para quem tá nos assistindo. Isso aqui é ouro. É ouro, velho. Se dividir isso aí, porra... É ouro. Aí ficou pra mim muito claro, né? Resultado e cultura boa, A. Resultado um pouco mais baixo, mas cultura boa, B. Resultado bom e cultura ruim, C. E resultado e cultura ruim, né? Você demite esse cara. Então, tipo assim, como que o cara pode trabalhar isso?
o one-on-one, é matinal, é isso que... Reunião diária, semanal, tipo, qual a frequência? Então, por exemplo, quando eu tenho um representante com resultado alto e cultura alta, esse cara não precisa ter o mesmo processo de acompanhamento que eu tenho, por exemplo, um cara que tem cultura alta e resultado baixo. Porra, boa. Né? Então, assim, a reunião, ela começa primeiro reuniões no grupo, né, com toda a equipe, e aí é um alinhamento geral. Depois tem as reuniões 1 a 1 durante a semana, né, e não é todos os dias, porque também não dá. Não faz sentido. E depois tem as reuniões em campo, que é quando que muitas empresas têm os gestores que faz campo com os representantes. Que é o rodar a rota que você trouxe anteriormente. E aí você tem que, conversar com o representante de acordo com o momento que ele se encontra, cada quadrante que ele está. Qual é o ideal, cara? Igual você era gestor e tu liderava, pelo que tu falou, 150 representantes. Esse foi um dos times que eu tive. Dos times que eu tive. Mas tem alguma conta ideal por liderança versus representante? É porque eu era regional e tinha supervisores regionais. Tá. Né? Então, eu era da Regional Sul e eu tinha um supervisor em cada estado. Então, esses supervisores... Cada um atendia 50, tipo isso. Isso, mais ou menos isso. Mas não tem essa conta, assim, cara, de quantos representantes para cada líder. Vai muito, assim, da capacidade de fazer a gestão, de fazer campo. Né? Quando eu não consigo, pelo menos, assim, de 3 em 3 meses, estar com um membro da minha equipe... Então já é um resultado que eu tenho mais representantes do que eu posso fazer uma gestão de qualidade. Legal. E tu trouxe também dessas matinais, esse one-on-one, desse quadrante que tu trouxe. Cara, como alinhar isso com o representante? Porque muitas das vezes o cara, porra, não quero injeção de saco, irmão. Eu sou representante porque tu não me paga salário fixo. Como? Porque no nosso mercado ali do fotovoltaico, muita gente com dúvida nisso. Cara, como é que eu alinho pra assim, chegar no cara e o cara me responder pra eu fazer a reunião com o cara? Esse dia você teve um podcast aqui de código de cultura. Foi, com a Marcelinha. Foi foda. Massa. Eu sou um cara que o código de cultura, assim, mudou minha vida. Massa. Eu trabalhei muito tempo com o Marcelo Germano, do EAG. Massa. Acabei me ficando especialista em código de cultura. Apliquei isso em muitas empresas e eu vi o resultado que isso dá. Quando eu trouxe isso para o mundo da minha empresa, treinando representantes, eu comecei a criar um código de cultura da área comercial. Uhum. Então, assim, o representante entrou... Quando eu contrato o representante, eu já alinho isso com ele no início. Ó, aqui a nossa empresa funciona assim, esse é o código de cultura da área comercial. Além da meta de faturamento, você vai ser cobrado por positivação, por abertura de novos clientes, por trabalhar bem o mix. Então, quando esse alinhamento já é bem feito no início e existe uma cadência de cobrar isso de forma recorrente e organizada, né? O representante, ele foi comunicado. Isso faz sentido para você, porque o código de cultura serve para isso, certo? Para tu demitir, como a Marcela disse lá. O código de cultura serve para contratar, para demitir, para promover. Isso. Né? Então, eu vou contratar um representante comercial. Cara, esse aqui é a nossa empresa, esses aqui são os produtos que você vai trabalhar e esse aqui é o código de cultura. Faz sentido para você? Cara, fez sentido. Vambora. A partir do momento que ele não começa mais a responder sobre o que está sendo falado no código de cultura, naquele quadrante ali, ele caiu na performance de cultura. Uhum. Virou D ali, no que eu fiz aqui no rascunho. Tem que ter um senso também, né? De não ficar, por exemplo, querendo fazer matinal com o representante todos os dias, porque isso não funciona. Mas é bom você trazer isso. Porque, por exemplo, o time interno tem que ter. Tem que ter. Mas é bom você trazer. Representante não funciona. Ótimo. Né? Então, assim, representante é uma reunião semanal com toda a equipe. Né? Depois, reuniões por telefone, 1 a 1 ali com o restante da equipe durante a semana. Final de mês, fechamento de resultado da semana seguinte. E depois, de 15 em 15 dias ali e depois, pontualmente, com representantes que precisam de algum tipo de atenção especial. Caiu no quadrante. É. E aí tu falou desse código de cultura, cara. O que tu coloca nesse do representante em si? Cara, o código de cultura, eu trago muito a missão e visão de valores do time comercial. Legal. Que geralmente está alinhado com o código de cultura da empresa. E KPIs, né? O que tu vai olhar? Então, igual tu trouxe, positivação, venda. Pelo que você vai ser avaliado. Né? Como a gente mede que você está tendo um bom desempenho, sendo bom ou ruim. Então, a gente vai ter que a gente já avalia resultado e cultura. Né? E como a gente vive, como a gente não vive os valores da empresa. E aqui a gente traz exemplos muito claros, assim, e isso, depois, quando eu vou trabalhar com o representante, ele está fora do código de cultura, por exemplo,
ter visão de dono. Como que a gente vive o código de cultura, né? Respeitando as normas da empresa, não fazendo a empresa ter nenhum tipo de prejuízo. E como que a gente vive isso? Não vive. E aí, quando eu pego ali na rotina do representante, ele fugindo de alguma coisa, eu falei, cara, isso aqui não é como a gente não vive aquele código do código de cultura. Massa. E aí a gente vai fazendo acompanhamento. Só que a maioria das empresas não tem isso bem definido. Não tem. E aí o representante sai do senso de urgência, né? E realmente as empresas começam a ter dificuldade de atingir um bom resultado do representante comercial. Foda, cara, foda. Hoje aconteceu isso. Hoje uma indústria me ligou. Não, eu tô precisando treinar uma equipe de representantes, não sei do que e tal. E aí eu falei, cara, como é que tá a sua gestão hoje? Aí eu falei, todas as empresas que eu tenho trabalhado, que têm me buscado para ajudar a melhorar o resultado da empresa, treinar os representantes comerciais, eu tenho resolvido isso treinando a liderança. Assim, assado. Ela falou, caralho. Nunca pensei nisso. É isso. Fechou o contrato comigo hoje. Que massa, velho. Toca o sino aí, hein? Toca o sino, plém. Massa, cara. E aí, assim, ó, onde começa e onde termina o trabalho do representante? Porque eu já entrei em empresa também que, às vezes, o cara tá com o pepino da logística. Então, pô, vendi, pá, fechei o pedido e, pô, a empresa não tá entregando. Como resolver esse tipo de conflito? E até assim, vejo que tem empresa que transforma o processo em muito burocrático. Então, o representante tem que preencher muitos dados, faturamento, etc. Qual que pra você é, como na sua visão, né? Como que é isso, essa esteira, cara? O representante deve cuidar desse tipo de pepino, de logística? Até que ponto que ele vai cuidar do faturamento do cliente? Como você vê isso no mercado também? Então, hoje, muitos representantes comerciais não conseguem fazer isso porque tem uma rotina muito sobrecarregada. E existe uma pesquisa que foi feita, eu pesquisei mais de 4.000 representantes comerciais. Que massa. E o resultado dessa pesquisa diz que 60% do tempo hoje do representante comercial é destinado a burocracias e suporte à carteira de clientes. 60%, e irmão. Apenas 40% é destinado, de fato, a vender. Então, o representante hoje faz parte do escopo dele dar esse suporte para o cliente. Então, assim, ele vendeu para o cliente. Então, quando o cliente quer saber, o pedido foi faturado, posição de entrega, enviar a cópia do boleto, né? Hoje é o representante que faz esse meio de campo. Tem indústrias, né, que tem esse... Quando tem, por exemplo, uma plataforma B2B, quando tem um uma sistema... certa inteligência ali. Que conversa... Mas é mínimo, né? É mínimo. Então, hoje, isso está muito em cima do representante comercial. Por isso que o representante precisa ter dentro da empresa dele, a primeira movimentação que o representante tem que fazer para deixar de ser organizado e dar conta de aumentar o tempo em vendas e diminuir o tempo de burocracias, é primeiro trazer processos, ferramentas e um suporte comercial. Então, na minha metodologia, a primeira pessoa que o representante traz para trabalhar com ele é um suporte comercial. Por quê? É um assistente, um administrativo, um mini administrativo. E o papel dessa pessoa não é vender, Aham. é resolver esse 60% do tempo do representante. Então, teoricamente, se eu pego uma pessoa e resolvo isso, eu ganho 60% a mais de tempo na rua para vender mais, para prospectar melhor. Nossa. Então, é papel do representante hoje absorver isso. E aí ele se vira, não, mas ele cria a metodologia que isso não tome o tempo dele, que é contratando, que é se tornando aquilo que tu falou no início, uma empresa. Deixando de ser um representante comum, sem gestão, para um empresário da representação. Massa, cara. E quando a gente fala de... Tu trouxe ali no playbook, né? Positivação, etc e tal. Esse cara tem que ter meta? Hoje o representante ele tem um objetivo, né? Que é o objetivo de venda. E esses KPIs de positivação tem um certo cuidado na hora de... Não pode cobrar como um vendedor CLT. Meta, CLT, né? Mas eu posso, no 1 a 1 com o representante, falar, cara, sua positivação está baixa. Eu não Deve ser cobrado, então, para uma empresa de modo igual você está falando. Cobrado. Tem que ser cobrado. Tem que ser alinhado, né? Meta, o representante tem a meta de faturamento. Então, você precisa bater aí pelo menos 100 mil esse mês. Né? E outro KPIs. Aí tem outras regras também, que daí envolve mais o jurídico, assim, mas em via geral é mais ou menos isso. Massa, cara. E qual a dica que tu daria para o representante que está indo para a rua, assim, prospectar e que vai tomar não? Vamos falar, até um cara que talvez esteja iniciando na representação. Cara, eu falo assim que na minha vida, inclusive, o que me ajudou muito na prospecção é eu me interessar primeiro
pelo lado pessoal da pessoa antes de querer ter uma relação comercial. Então, cara, antes de visitar um cliente, faz um bom trabalho, entende quem são os decisores, entende as suas vantagens, as suas desvantagens. Então, eu sou um representante que atendo lojas de material de construção e eu estou querendo prospectar uma grande rede que tem 5 lojas. Cara, visita as 5 lojas antes de visitar o comprador. Pergunta o nome do gerente de cada loja. Apresenta o seu catálogo para esses influenciadores. Né? Vê o preço de ponto dos concorrentes. Vê o quanto que o seu produto entrega de mais margem ou não do que esse concorrente. Quais são os produtos que você tem e o concorrente não tem. E quando chegar na frente do comprador, ao invés de querer vender uma empresa nova para o comprador, cara, oferecer uma proposta de valor. Lincoln, rodei só 5 lojas, conversei com fulano, com Beltrano, com ciclano. Inclusive, vi que eu tenho produtos aqui que entregam mais dinheiro no seu bolso do que o meu concorrente. Então, eu falo muito que o representante que aprende a vender valor ao invés de vender um produto, ele chama a atenção do cliente. Você vai dar mais atenção para o representante que fala para você assim: ô Lincoln, eu vendo esse copo aqui, esse copo é feito de cristal. Promoção, tal, blá, blá, blá. Ou, Lincoln, fiz aqui um trabalho aqui de loja, conversei com seus gerentes, identifiquei algumas oportunidades e eu tenho aqui um grupo de produtos que te entrega mais dinheiro, mais margem e roda com mais velocidade do que o dos meus concorrentes. Faz sentido para você? O que te chama mais atenção? É um produto novo ou mais margem é um produto que gira rápido? Não, é outro rolê. Então, o representante que aprende a vender valor ao invés de vender o produto, e hoje a maior dor do mercado de qualquer segmento é margem e giro de produto. A gente fala de comércio, varejo. É margem e giro de produto. Então, o representante que sabe identificar isso com velocidade e oferece isso, né, como uma oportunidade de negócio, ele ganha a atenção do cliente. Massa. E para o representante ter boas pastas? Atender bem o cliente. Vou te explicar o porquê. Boas pastas, geralmente, quando vão contratar um representante comercial, a primeira movimentação que eles fazem é pedir recomendação para os grandes clientes da região. Que massa. Eu fui gestor há muitos anos. Isso é o mundo que, né, cara? Aí já é do seu mundo total. Então, assim, eu quando era gestora, quando eu ia contratar um representante, por exemplo, em Curitiba, né, eu ligava para os principais clientes de Curitiba e falei, cara, eu tô querendo fazer uma ampliação, uma mudança, tô buscando... Você tem representantes para recomendar? Quem que esses clientes vão recomendar? Os clientes que estão atendendo, os representantes que estão atendendo ele bem. Massa. Então eu falo que a melhor forma do representante conseguir boas pastas, primeiro, é atendendo bem a carteira de cliente deles. Bom relacionamento E entregando resultado. E segundo, compartilhando com os principais clientes que ele está buscando novas pastas. Porque geralmente o representante está buscando nova pasta, mas ele não compartilha isso com os principais clientes. E uma vez que eu sento contigo e falei, Linho, cara, eu estou ampliando aqui a minha empresa, eu estou crescendo, eu estou precisando buscar novas pastas. Se você souber de alguma empresa que esteja precisando de representante, lembra de mim. Que top. Quando a empresa te procurar e pedir recomendação, você vai lembrar de quem? Do cara que te atende bem e do que compartilhou contigo que está buscando uma nova pasta. Sim. Porra. Então, como que eu faço para conseguir boas representantes? Atende bem o seu cliente, né, e compartilha com ele que você está buscando novas representantes. Abre o jogo. Abre o jogo, se coloca no radar do cliente, porque quando ele for procurado, ele vai lembrar desse representante que atende bem e compartilhou isso com ele. Massa. E ao contrário, como que a empresa consegue bons representantes nesse processo que a gente trouxe de contratação? Cara, hoje boas contratações vêm de recomendação, né? E o LinkedIn também é muito forte. Fazer essa então de ligar e pedir para quem, para carteiras próximas ali. Isso. Né? E o LinkedIn é muito forte também. E, logicamente, né, que esse processo é um processo que não está no controle do representante, voltando um pouco na pergunta anterior, mas o LinkedIn hoje é o principal canal de conseguir boas pastas. Então, o representante que não está no LinkedIn hoje, cara, ele está perdendo uma puta oportunidade de se posicionar e conseguir boas pastas. Né? E a representada, geralmente, assim, os melhores representantes, eles vêm de recomendação ou através aí de um bom processo de seleção, e muitos deles vêm através do LinkedIn. O que deve ter nesse bom processo, cara? Cara, eu costumo dizer assim que ao invés de pedir para os representantes mandarem, né, um currículo,
criar um formulário com as perguntas que você quer sobre aquele representante. Então, Tá. assim, está interessado na vaga? Responde o formulário. Tá. Faz ali Uma qualificação. uma qualificação. Você vai ter ali alguns critérios para identificar, né, quem está dentro e quem não está. E depois, entrevista, conversar, perguntar para os clientes na região se um desses representantes... Quais clientes tu atende aí? quais clientes você contato, atende. referência? É, exatamente isso. Massa. Não muda tanto de qualquer outro Não, profissional, né, velho? Que às vezes a gente fica... Pô, como que eu acho bons, etc. Mas acho que o Rodrigo já trouxe muito bem que bons também é muito do que tua empresa vai oferecer para esse cara, né? Exatamente. Bons é um pouco da estrutura. E o que tu me diz de campanha, cara? Existe campanha de venda na representação? Existe. Tipo, vou dar um carro, vou dar... Funciona? É algo mais paliativo do que algo... Porque às vezes eu vejo, a galera... Sei lá, tem um cliente que eu conheço aqui que o cara tem 50 representantes e assim, eu não sei como que é a gestão. Ele tem a cada 10, ele tem um coordenador e o negócio dele é, cara, carro no final do ano, viagem. Assim, não sei até que ponto, posso até fazer a post depois, bem lembrado, mas não sei até que ponto que ele tem essa gestão que tu trouxe. De números, one-on-one, quadrante. O meu ponto de vista sobre isso, ele é meio polêmico. Que bom. Dá meio- corte. Ele é meio polêmico, porque eu costumo dizer que campanha, ele mata o potencial de uma equipe de vendas. Porra. Por quê? Porque muitas vezes a gente promove campanha para o profissional de vendas fazer o que já é obrigação ele fazer. Uhum. Né? E campanha de vendas não resolve o problema. Ele impulsiona resultado. Então, se você está, por exemplo, com um número de abertura de novos clientes baixa, você vai remunerar os representantes para fazer algo que é a obrigação deles a fazerem, mas você não está resolvendo aquele problema. Depois que essa campanha passar, você vai voltar a ter esse problema novamente. Então, o que eu acho sobre isso? Eu vou te dar um exemplo que eu já vivi isso na pele. Eu trabalhei uma vez numa empresa que o presidente da empresa adorava campanha. Campanha para tudo. E eu olhei aqui e falei, cara, a gente está dando campanha para o representante fazer o que é obrigação de fazer. E depois que termina a campanha, o problema volta. Então, assim, a gente não está resolvendo o problema. Eu não sou contra a campanha. Eu sou contra fazer usar ele a campanha do jeito certo. Vamos falar, usar apenas campanha. Então, E assim, tem muita gente que faz. essa campanha não está resolvendo o problema, porque daí depois passa a campanha e o problema volta. Aí eu conversei com o presidente, com o dono da empresa, falei, cara, para mim é regional, eu não vou fazer campanha para nenhum representante. Mas eu quero que você me dê essa verba, que essa verba fica destinada para minha regional, que eu vou trabalhar ela de outra forma. Aí eu peguei a minha equipe e comecei a fazer um trabalho muito forte de acompanhar os KPIs dele todos os meses. Uhum. E aí, eu desenvolvi que internamente que eu ia fazer uma campanha de 6 meses para eles, mas ninguém sabia. E aí todo mês eu cobrava os representantes. Pessoal, positivação da carteira de cliente. No 1 a 1, falava com todos. No final de 6 meses eu fiz uma reunião. E aí nessa reunião eu comecei a chamar as pessoas para receber a premiação. Sem avisar. Fulano de tal teve a melhor positivação no semestre, você acabou de ganhar R$1.000. E aí de repente começaram a levantar a mão e falaram assim, Rodrigo, mas a gente não sabia que estava tendo campanha. Se a gente soubesse, a gente teria feito o melhor resultado. Eu falei, esse que é o problema. Vocês não têm que fazer um melhor resultado porque tem campanha. Vocês têm que fazer porque é obrigação ser feito. Eu estou remunerando por meritocracia. Quem está subindo aqui no palco não precisou saber lá no início que ele precisava de dinheiro para fazer isso. Fez porque sabia que era obrigação dele. Que massa, quando eu criei essa cultura no meu time, eu comecei a ter um time que entendeu, cara, se eu não fizer, eu não vou receber. Mas se eu fizer, eu vou receber por meritocracia. Porque é obrigação eu fazer. Aí, geralmente, lançava um produto novo. Cara, vamos fazer uma campanha. Pessoal, campanha é assim, assim. Então, eu sou contra fazer campanha para tentar resolver problema, porque não resolve. Uhum. Ele potencializa esse resultado. Uhum. E não resolve o problema. É paliativo. Paliativo. Mas funciona desde que feito do jeito certo. Sim. Não, e aí você deu um bom exemplo de como fazer uma boa campanha. Às vezes até fazer cobrando o resultado sem saber que é uma campanha e depois bonificar o cara e reconhecer o cara, campanha né? que eu gosto muito na representação é o seguinte, se você bater 3 meses consecutivos, né, Porque daí tu mês, tá puxando a constância. consistência, né, no resultado, isso faz o cara vestir mais a camisa. Se você bater 3 meses consecutivos, a meta de faturamento, de positivação, de abertura de novos clientes, você tem um plus a cada 3 meses. Então, cara,
Vou trabalhar isso vou tentar bater esses KPIs. Direto. Né? Que isso vai levando a régua do time. Agora, para resolver problema, eu sou totalmente contra. Massa, cara. E aí tu bateu várias vezes. Faturamento, positivação e novos clientes. Faturamento, positivação, novos clientes, cobertura de região e trabalhar bem o mix e margem de e margem, né? Para ele não vender com desconto. Muito desconto. Massa, cara. Como lidar, diferente de abrir um novo cliente, que tu respondeu já de fazer o diagnóstico, como lidar com aquele cliente que comprou e teve uma péssima experiência? Cara, péssima experiência e tem que entender o motivo, né? Vou dar um exemplo que eu já vi, tá? Dá um exemplo. Indústria. Logística. O cara comprou, o pedido atrasou e, porra, virou um caos. E aí, às vezes, tu liga, já comprei, vai... não chega, vocês não mandam, tal. Até com a sua cabeça, a pergunta veio... Cara, isso aí é complicado porque, assim, o representante... Mas acontece muito. Acontece muito. Às vezes o representante vende, né? E aquele cliente tem um ciclo médio de compra de 30 dias, sei lá, por exemplo. Uhum. De 30 dias. Aí, se o pedido atrasou... Quer dizer, ferrou o ciclo de compra do cara. Ferrou o ciclo. Ele vai visitar o representante Ferrou de novo. estoque, ferrou... Por quê? Porque o produto demorou para chegar. Quando o representante foi vender de novo, o cara ainda estava estocado ou nem recebeu o produto ainda. E aí ele vai pular aquela visita. Ou seja, se você pudesse vender, ter uma recorrência de 12 pedidos no ano com aquele cara... Vai ter 11 já. Você vai ter 10, 11. Você vai perder uma recorrência. Então, Caraca, eu não sabia que impactava tanto assim. Mas impacta, tu tá me trazendo agora, na jornada inteira de recompra do cara. Na jornada toda, sem dúvida. Porque a recorrência depende muito do segmento, né? Tem segmento que a recorrência é de 30 em 30, de 90 em 90, de 120 em 120. E uma vez que o meu produto demora para chegar, ele demora para sair. E impacta no próximo pedido. Ou seja, diminui a recorrência e o volume que eu faria no ano vai diminuir também. Por quê? Porque eu estou vendendo menos do que eu poderia porque ele está com estoque dentro de casa. Porra. Mas, voltando ao problema da logística, cara, o representante ele tem que ter um jogo de cintura muito grande. E por isso que eu falo que o representante ele tem que ser o cara que vende e acompanha. Sim. Sim, porque se ele não Vendi, acompanhar, ele vai chegar lá... Pedido entrou na fábrica. Cara, mas nem chegou seu pedido aqui. Então, o representante que não tem um bom suporte comercial, cara, não tem como dar esse suporte. Qual que é um processo, né? Falando de processo. Vendi, o cliente me passou um pedido, tá? Então, eu mando para o meu escritório lança o pedido no sistema da empresa, ele identifica se foi faturado, porque geralmente o que acontece também é que, por exemplo, tinha 10 produtos, 5 foi faturado e 5 ficou pendente porque não tinha estoque. Acontece Metade. isso. Aí o que o suporte comercial tem que fazer? Tem que pegar a previsão de entrega desses 5 que vão ser faturados e a previsão de entrega dos 5 que não vão ser. Só que nessa hora eu já tenho que avisar o cliente. Fulano, recebemos seu pedido, inserimos no sistema. De tudo que você comprou, esses 5 aqui estão sendo faturados, a previsão de entrega daqui 30 dias, daqui 15 dias, seja lá o que for. E esses 5 produtos aqui, a gente ficou em saldo e a previsão de entrega é para tanto. Quando eu antecipo o cliente disso, eu não espero a bomba acontecer, né? Eu diminuo um pouco porque assim, quando eu atraso um pedido desse... Porque o problema é que o cara não sabe, né? E eu prejudico ele. Porque ruptura na empresa loja dele é falta de faturamento. Então, quando eu antecipo ele, você diminui o problema. Então, por isso que o representante tem que ter um bom acompanhamento de tudo. Que top, cara. Top. E pra gente ir, já tá indo aqui pra quinzena final. Cara, qual que foi a situação mais bizarra que tu já teve com o representante? Tu que já foi gestor aí e tal, tu contou um massa. Eu achei que foi uma situação até bacana. Mas o que foi, assim, algo que, porra, foi... Fala assim, não acredito nisso. Já teve? Cara, teve várias. Teve engraçada. Teve uma vez que eu fui viajar com um representante, aí passamos da hora e não tinha mais hotel na cidade. Putz. Tem que dormir no motel, beira de estrada. É foda, velho. Você vai dormir no chão. Hierarquia agora, porra. Quero saber. Vai pro sofá. Mas já teve várias situações, cara. Teve situação da gente... ver representante trocando cheque, fazendo falcatrua, pedindo bonificação, falando que era para cliente, fazendo venda de pronta entrega. Tem muitas situações assim que eu já peguei já, mas não foram muitas, mas já teve já algumas situações nesse sentido assim complicado. Não, que bom que não foram muitas, né, cara? Porque não é uma profissão fácil.
achar o profissional não é fácil, mas, cara, hoje já me deu muita visão aqui do que tu faz e em questão de ser uma gestão como é uma gestão de qualquer outro colaborador. No final do dia são pessoas, né? São pessoas. Que tu vai mover. E ti, cara, na sua trajetória? A gente falou muito de vitória, mas o que foi pontos de equívocos que você teve que talvez ou não você faria diferente, assim, nessa trajetória, tanto de ser representante, virar gestor, ter uma empresa de representação? Cara, costumo dizer que na minha vida, assim, teve algumas situações que foram... Não chamo de falha, não, chamo de equívoco. Hã? Equívoco. Equívoco. Falha, não. Eu não falei nem falha. Teve algumas situações que, na época, foram situações desafiadoras, mas eu olho hoje que foram molas propulsoras. Né? Então, por exemplo, quando eu tinha 19 anos de idade, eu descobri que ia ser pai da minha primeira filha. Porra, 19 anos é novo pra caralho. Molecão, era domingo de praia. E você era representante? Não, nem isso, cara. Eu não tinha emprego, não tinha porra nenhuma. E aí eu descobri que ia ser pai da minha primeira filha. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? E todo mundo falava, bicho, tu tem, como é que é? Tu tem DNA de vendedor, tu nasceu pra ser vendedor, você é muito parecido com seu pai. Meu pai é, porra, vendedor avião, né? Representante? Já foi vendedor, representante, empresário, tudo. E é uma grande inspiração pra mim. E aí, quando eu descobri que ia ser pai, eu falei, cara, eu vou trabalhar com vendas. E aí foi quando eu fiz uns processos seletivos e passei para trabalhar na Souza Cruz. Pô, massa. Foi uma puta escola. Massa, gigante. Né? Fui promovido 7 vezes na Souza Cruz. E ali foi onde a área comercial, o mosquito da área comercial me picou. Então, assim, descobri que ia ser pai, um puta desafio, entrei para a área comercial e isso me trouxe onde eu tô hoje. Então, assim, nessa jornada, né? Depois teve essa situação aí que com esse representante. Depois uma outra fase da minha vida que eu gosto muito, que é a fase que eu chamo de hora de empreender. Essa fase com 19 anos é a fase que eu chamo hora de virar homem. Doideira, que te mudou, saiu de moleque pra porra. Aí a outra com aquele representante foi quando eu falo que foi o meu day one, sim, que hoje eu sou um especialista em apresentação por causa da situação. Depois tem outra fase da minha vida que eu chamo hora de empreender. Né? Foi quando eu deixei de ser gestor, diretor comercial e fui ser dono da minha própria empresa. Então, o que eu às vezes teria feito, que eu não fiz, eu teria entrado antes na representação. Massa, velho. Mas ainda... É um mercado que tu curtiu muito, então, né, velho? Por isso até hoje que tu, cara, eu não tu segue nele, assim, vamos falar. Não tem nada que eu tenha a minha mão mais suja de terra do que representação, cara. Massa. São literalmente 22 anos respirando representação todos os dias e de alguma forma. Como gestor, como representante, como mentor. Todo dia eu converso com centenas de representantes. Hoje o meu projeto é o maior projeto do Brasil. São mais de 4.000 representantes, 4.500 representantes, massa, clientes. Né? Estão no grupo com eles, eu tenho uma proximidade muito grande com os representantes. Então, bicho... Se fosse dar um case aí desses representantes, cara, um antes e depois, você tem algum assim, 4.500 é muito. Eu fico até arrepiado, porque assim, ó... E eu não vou nem falar de case de financeiro. Porque financeiro tem muito, cara. O cara triplica faturamento, o cara... Mas eu falo mais assim da promoção que isso faz na vida dele. Né? Então, assim, tem vários casos de representantes que, cara, hoje a minha filha está numa escola muito melhor por conta dessa mudança que eu tive através da representação. Da hora, velho. Eu acho que o que me move mesmo, cara, porque aumentar faturamento é fácil para o representante. Sim. Né? A dificuldade dele é construir uma base sólida. É ter margem, vamos falar no final do dia, conseguir... É prosperidade. Pode crer. Fazer ali, ter prosperidade, ter uma visão de futuro da empresa. Previsibilidade, de certo modo. Caixa, entendeu? Que pode passar uma próxima pandemia, que ele consegue passar melhor por isso. Então, acho que os grandes cases que eu vejo assim, hoje, que passaram pela minha mão, são os cases que eu promovo mudança na vida dos representantes. Lá na pandemia, eu fazia live todos os dias de manhã. Todos os dias de manhã eu fazia live, todo dia. E aí teve um cara que me mandou um direct uma vez e falou assim, Rodrigo, você não me conhece, mas eu tenho uns problemas sérios de depressão, né? A pandemia agravou isso muito mais, mas se não fosse as suas lives, cara, eu não teria passado por isso da forma que eu passei. E você ligava quantas pessoas tinham nessas lives, mano?
Foi bem no meu começo, sim, cara, mas não era lives de muitas pessoas, sabe? Mas se tinha 10 ali, pra mim era o suficiente, entendeu, cara? Então, mas é massa isso, Era que às vezes as 10, pessoas querem ter muita audiência e, cara, talvez era 5 pessoas, E aí, mas por teve exemplo, um de cara 10 que um respondeu isso pra mim, Exato. porque na pandemia eu era representante comercial e eu já tinha o meu projeto de mentoria. Aham. E na pandemia, literalmente, cara, assim, todos os dias eu ajoelhava na minha cama e falava assim, Deus, me dá sinais do que vai ser da minha vida daqui pra frente. Porque eu tava assim, porque a representação sempre foi muito representativo financeiramente na minha vida. Sim. Ganhava muito bem como representante. Só que o digital ali, a mentoria, tava rolando, eu já tinha vendido. Eu fiz um lançamento, fiz 6 e 7 Maneiro. no início, lá em 2018. E eu comecei a falar, Uma cara, conhecida sua que passou essa história, você me contou que deu a letra de fazer com fórmula de lançamento, vocês meteram a cara. E aí eu falei, cara, o que vai ser da minha vida daqui pra frente? E eu comecei a receber esses direct, comecei a receber e falei, cara, é isso. Aí eu tive a força que eu precisava para vender minha empresa de representação e dar o all-in no projeto de mentoria. Que da hora, cara. E outra coisa que eu tinha notado aqui, que você falou, que tu foi um cara que fez live e tal e mudou. O representante em si, cara, tu acha que ele tem que ser ativo em rede social? Pra caralho, velho. Porra, tem que ser demais. Eu, semana passada, fui pra São Paulo. Tem 2 representantes comerciais que criaram um podcast. Eles Da são hora. representantes do segmento de calçados. E, bicho, os caras viraram referência. Que da hora, velho. Ele falou assim, cara, o meu faturamento aumentou. Né? O meu posicionamento, os clientes hoje me chamam, querem participar do meu podcast. Então, tem outro representante que ele é o representante mais seguido do LinkedIn. Caralho. Cara, ele recebe todo dia oportunidade de trabalho. Tem outro que trabalha muito bem a rede social, que hoje tá fazendo venda pra caramba através de Instagram. Então o cara Tem que ter. não é um mercado raiz, então. O cara tem que ter o digital também ali. Aí é que tá, né? Nessa nova onda, nessa nova era da representação, vamos dizer assim, o cara tem que estar no digital. Massa. Não só no digital, mas ele tem que saber lidar digitalmente com os clientes também, entendeu? Sim. Ter ferramentas que ele consegue, por exemplo, assim, ter um CRM, Uhum. chega pedido de tudo quanto é lado, por e-mail, por telefone, por WhatsApp. Né? Então, onde que eu vou centralizar tudo isso? Tem que ter um funil de vendas. Então, o digital como um todo, hoje, se o representante não tá, cara, tá deixando dinheiro na estrada. Massa, cara. E a última, vou fechar. Boas pastas fazem a diferença? Ou o que vai fazer a diferença é mais, vamos falar, o pitch e todos os fatores que a gente falou aqui pro representante performar? Cara, eu costumo dizer que um bom representante, ele ganha muito mais dinheiro com médias pastas do que com grandes pastas. Sério? Porque grandes pastas é diferente de boas pastas. Em questão de comissão? Em questão de rentabilidade por cliente atendido. Tem uma falsa ilusão que grandes representantes... Rentabilidade é a comissão que ele ganha. É um indicador que eu criei na mentoria, que é a rentabilidade por cliente atendido. Isso é legal, pô. Conta mais isso aí, velho. Esse indicador aí. Porque, por exemplo, uma grande representada, às vezes, paga uma comissão alta para o representante no fim do mês. Sei lá, o cara ganha 30 mil de comissão dessa representada. Tá, Mas o quanto ele ganha por cliente atendido é pouco. entendi. Ou seja, ele precisa dedicar Atender muito muito. tempo, né, para chegar naquele resultado. Só que tem outras pastas que tem um ticket médio mais alto, que ele pode atender metade dos clientes que ele atende com aquela grande representada, né? E ele consegue ter uma rentabilidade para o cliente atendido mais alta. Ou seja, ele consegue ter aqueles 30 mil com menos esforço. E essa que paga muito e a rentabilidade é baixa, é geralmente a representada que toma muito tempo do representante e fecha o olho dele para outros negócios. E ele começa a ficar É um escravo pouco daquele mais negócio. quase um ego. É mais pra alimentar seu ego que tu tá, sei lá, com a Johnson & Johnson. Ela te remunera muito, mas acaba você fica tão preso nela que você não consegue desenvolver novos negócios. E o representante comercial, ele é uma empresa de prestação de serviço e a arte da representação é você poder ser escalável e ser escalável através de várias representadas e não ficar sempre refém de uma só pasta. Massa, massa. Meu irmão, estamos nos finalmente. Quero Bora. te dar aqui um presente, que é o nosso livro, Que massa, cara. As 7 Leis do Vendedor de Sucesso. Você ainda não tinha, pois dá o feedback. Pô, que legal, cara. Como é que surgiu a ideia desse livro? Cara, surgiu, já queria fazer há muito tempo. Fui prospectado por essa editora aí há anos.
E aí, quando eles vieram, eu falei, pô, é o momento, cara. É bem legal. Não é um trabalho complicado de fazer. Então, é um trabalho mais de brand e tal. E, enfim, os caras deram todo o suporte pra gente. E aí, o Alfredão também fez a honra de fazer o prefácio. Aqui, cara, porra. Então, é massa. Nada mais, nada menos, né? Porra. Cara, né? O homem. E, cara, a gente termina com uma frase que o Rodrigão deixa pra filha, pro mundo, né? Se quiser falar até ali, ó, pra gente fazer um corte bacana pra essa câmera aqui. Cara, eu costumo falar que as coisas acontecem pra quem tá em movimento. Massa. Né? A gente, às vezes, se pega muitas vezes em algumas situações na vida e a gente se coloca numa postura de ficar retraído e as coisas acontecem para quem está em movimento, cara. Então, assim, é uma prova muito clara disso, né? É o último evento que a gente foi. Doideira. Né? Doideira, cara. Você está dentro de um evento, você está em movimento, as coisas estão acontecendo em todos os âmbitos da vida, né? E eu falo isso muito com a minha filha também. A minha filha tem 2 filhas, uma de 15 e uma de 20. A de 20 está naquela fase ainda, né? O que eu vou fazer da minha vida e tal. E eu falo, sai do celular, cara. Né? Se coloque em movimento, converse com as pessoas, se coloque em situações que vão te tirar da zona de conforto, porque nunca vai dar errado para quem faz até dar certo, mas para isso, né, você tem que sair aí dessa zona de conforto e se colocar em movimento. Então eu acredito muito nisso, cara. Na minha vida isso é muito claro para mim. Para qualquer área, assim, para qualquer pessoa, as coisas acontecem para quem está em movimento. Massa. Meu irmão, mais uma vez, obrigado pela sua visita, pela sua participação. Tamo junto. Gente, esse foi mais um episódio do Dali para não Tomale. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir aqui, comentar. E vou deixar também as redes sociais do Rodrigo aí embaixo. Ele que é um cara que já temos projetos juntos. Se você quiser o 360 da sua operação, do interno à representação, vem com a dupla aqui que a dupla é boa. Dali para não Tomale. Valeu. Bora bater meta. Bora.